Nesta videoaula, nós vamos falar sobre os efeitos do molibdênio na produtividade das culturas, parte 2. Meu nome é Rogério Faria Vieira, eu sou funcionário da Embrapa à disposição da EPAMIG em Viçosa, Minas Gerais. Bom, vamos falar sobre o papel do molibdênio na nutrição e assimilação de nitrogênio. E uma das enzimas que contém molibdênio envolvido nesse processo é a redutase do nitrato. As plantas elas absorvem o nitrogênio na forma de NH4+, que é o amônio, e principalmente na forma de nitrato, que é o NO3-. Se ela absorve na forma do amônio, que é o NH4+, não é necessário nenhum intermediário para que ela possa incorporar esse nitrogênio no aminoácido. No entanto, quando ela absorve na forma do nitrato, esse nitrato primeiro precisa ser reduzido a amônia para ser incorporado nos aminoácidos. Então, vejam, no caso do nitrato, o primeiro passo na redução desse nitrato é a redução para nitrito. E aí é que nós temos a nossa enzima redutase do nitrato que contém molibdênio. Então, ela faz essa redução nesse primeiro passo, que no final do processo vai formar amônia. E esse amônia vai ser incorporado nos aminoácidos, na estrutura dos aminoácidos. Outra enzima envolvida é a nitrogenase. Essa nitrogenase está em bactérias livres ou em bactérias noduladoras. O que fazem essas bactérias? Esse nitrogênio que nós temos no ar, na forma de N2, e que tem uma tríplice ligação, que é difícil de quebrar, essas bactérias, através da nitrogenase, elas conseguem quebrar essa ligação e produzir o amônia. E isso é feito nos nódulos das raízes de soja, de feijão e outras leguminosas. Então, esse NH3, que é produzido da fixação biológica do nitrogênio, ele é incorporado em compostos ricos em nitrogênio. No caso da soja e do feijão, ele é incorporado em ureídos, que liberam esse nitrogênio no xilema da planta. Outra enzima envolvida nesse processo é a oxidase desidrogenase da xantina, que nós vamos chamar de XDH. Então, essa enzima ela catalisa a conversão da hipoxantina em xantina, depois em ácido úrico. E esse ácido úrico é o precursor da formação de ureídos, que é aquele composto rico em nitrogênio que vai mobilizar esse nitrogênio produzido pelos nódulos. Então, nós falamos que essa enzima, o papel dela é o catabolismo da purina. Então, essa enzima ela é necessária para mobilizar e exportar o nitrogênio fixado para fora dos nódulos. Bom, vamos ver a diferença entre leguminosa e cereal em relação à nutrição nitrogenada e ao molibdênio. Nós falamos que na planta o molibdênio está envolvido na nutrição e assimilação de nitrogênio. No caso de não leguminosas que usam o nitrato, como os cereais, o molibdênio ele reduz o nitrato a NH3 para então incorporá-lo em aminoácidos. No caso de leguminosas, além do processo anterior, ele tem uma função adicional, que é na fixação simbiótica de nitrogênio, que ocorre nos nódulos da raiz, quando há uma redução do N2 a NH3. Então, nessa fixação também é necessário o molibdênio. Então, vejam que, por isso, a exigência em molibdênio é maior em leguminosas que em cereais. Cobalto. Sempre que nós falamos em molibdênio, o cobalto também é envolvido. Por quê? Porque o cobalto também é essencial para a fixação de nitrogênio.
Ele é imprescindível ao funcionamento da leg-hemoglobina. Veja aqui o nódulo de uma raiz. Esses pigmentos vermelhos são leg-hemoglobinas e elas têm um papel semelhante à hemoglobina do sangue animal, que é o de transporte de oxigênio. E a dose recomendada desse elemento é pequena, varia aí de 1 grama por hectare no caso do feijão até 3 gramas por hectare no caso da soja. Bom, vamos falar sobre outras funções da oxidase desidrogenase da xantina. Ela provavelmente tem papel relevante, primeiro, na interação planta-patógeno, isso tanto em leguminosas como em cereais. Então, ela pode estar envolvida na resistência da planta a doenças. Também tem envolvimento no estresse à seca e também na senescência de folhas. Então, nesse processo dessa enzima, são produzidos espécies reativas de oxigênio, que nós chamamos de ROS. Então, nós temos aí esse O2, esse H2O2, que são espécies reativas de oxigênio, que são produzidos em resposta a estresses bióticos e abióticos. Esses ROS são moléculas reduzidas, transitórias e altamente reativas, produzidas no caminho metabólico da transformação do O2 em H2O. Oxidase do aldeído é outra enzima que contém molibdênio. Ela está envolvida na síntese do ácido abscísico, que é o ABA. E esse ABA tem um papel muito importante em muitos aspectos do crescimento e desenvolvimento da planta, como resposta adaptativa a estresses, como estresse por seca, por baixa temperatura, por salinidade. Também está envolvido na resistência da planta a doenças, na maturação e dormência da semente. E aqui eu vou chamar a atenção para um trabalho, 2 trabalhos, em que mostram que o molibdênio, isso foi feito na zona da mata de Minas Gerais, ele reduz 2 importantes doenças do feijoeiro, que é a mancha angular e a antracnose. E isso pode estar ligado a essa enzima oxidase do aldeído, como pode estar ligado a outras enzimas que têm molibdênio. Ainda não se sabe ao certo como é que é esse mecanismo. Essa oxidase do aldeído também tem função em uma das múltiplas rotas de biossíntese do ácido indolacético. Papel do ABA na planta. Bom, o ABA tem vários papéis. Nós vamos mostrar 2 papéis aqui. Um está envolvido no fechamento dos estômatos e outro na dormência das sementes. No caso do fechamento dos estômatos, quando ocorre uma condição de seca, quer dizer que há um déficit hídrico, o que acontece? Aumenta a biossíntese de ABA nas células guardas que estão em torno dos estômatos. E esse ABA, ele produz mais ROS, especificamente o H2O2. E também há uma maior produção de óxido nítrico. E com isso, há um sinal para que haja o fechamento do estômago. Então vejam, em condições de seca, o ABA nas folhas chega a aumentar mais de 50 vezes. Então, o papel importante aqui do ABA que nós queremos mostrar é que ele está ligado à resistência da planta à seca. Outro papel do ABA é no acúmulo de ABA que inibe a germinação da semente. Bom, quando há aquela embebição da semente, no início da embebição da semente, nós temos também um acúmulo de ROS e óxido nítrico. E há uma degradação do ABA.
E com isso nós temos o início de estimulação da germinação da semente pela giberelina. E aí então ocorre a germinação. Então qual é o papel do ABA aqui importante? É que ele impede a germinação da semente antes da colheita. Então, se nós temos deficiência de molibdênio, poderemos ter deficiência de ABA e pode ocorrer germinação das sementes na lavoura, antes da colheita. Bom, outra enzima que contém molibdênio é a oxidase do sulfito. Ela catalisa a oxidação do sulfito a sulfato. Quer dizer, ela remove o excesso de sulfito da célula. E esse sulfito é um metabólico tóxico. Então, o processo é o seguinte: esse sulfito ele é produzido, ele é gerado do catabolismo de resíduos da cisteína, que é um aminoácido que contém enxofre. Então, aqui entra a nossa enzima oxidase do sulfito, que é uma enzima que contém molibdênio e que faz a oxidação do sulfito, formando sulfato.